Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 148 sobre a hierarquia de cada subtipo e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. Eu dividi essa sequência de 3 aulas e vamos ver como é que vai ser. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não, e tudo bem, né? Mas eu dividi em 3, né? Através dos centros físicos, do centro de inteligência, desculpa. Então, começando pelo centro físico, hoje a gente vai discutir a hierarquia de instinto do 8, do 9 e do 1. Na verdade, do 9, do 8 e do 1, né? Que a gente tem o nosso hábito de começar pelo 9. Eu entendo que, assim, ó, é um começo de conversa para a gente estudar a hierarquia, porque a gente falou sobre a hierarquia de instintos, né? De instintos, então a gente falou o que acontece quando o social é predominante, quando o sexual é reprimido, e fizemos as 6 possibilidades. E hoje a gente vai trazer para o subtipo. Né? Então, como é que é com o tipo 9, com a hierarquia X, a hierarquia Y? Então, eu entendo que é uma possibilidade muito grande da gente abrir um pouco mais o debate e a gente ser mais específico em relação ao nosso subtipo e o que a gente precisa trabalhar. É muito legal entender essas coisas, porque, enfim, vai clareando cada vez mais, né? A nossa percepção, a nossa clareza em relação às nossas questões. Só que eu tenho um apreço específico e para mim é muito importante quando a gente fala de subtipo. Eu fiquei feliz porque a gente vai ter uma sequência de aulas para a gente revisitar os subtipos. Não vou fazer sequência uma atrás da outra, senão são 27 semanas, aí fica coisa demais, né? Mas a gente vai revisitar todos os subtipos. Então, essa aula é mais para a gente entender qual que é o impacto da hierarquia de instintos no subtipo, tá bom? Então, se ficou uma questão assim, nossa, eu estou com muita vontade de saber mais desse subtipo, respira, calma, que num próximo momento a gente vai revisitar. Você sabe que as suas primeiras aulas sobre subtipos, você tem lá, né? Eu não vou lembrar o número das aulas, mas tem as aulas de introdução e depois tem os 27 subtipos. Na verdade, tem os 9 tipos, que eu englobei os 3 subtipos em cada tipo, né? E nessa aula, não teve nem chance de falar sobre hierarquia de instintos naquele momento, tá? Então, entenda que você está indo para um passo muito mais muito mais esmiuçado, né? Muito mais que vai trazer muito mais clareza. Pouquíssima teoria sobre isso, tem poucas coisas sobre isso. Então, a gente vai também construir junto, é óbvio que eu não tirei da minha cabeça, né, na semana passada, uma coisa que eu venho trabalhando, assim, de alguns professores que falam sobre isso, que faz sentido para mim, e junto com a minha prática clínica aqui, né, junto com a minha prática de atendimento diário. Então, as coisas que fazem muito sentido e que batem com a realidade, né, eu atendo algumas centenas de pessoas a cada ano, eu sei que é um número pouco, né, para fazer uma coisa assim, ó, todo 8 sexual com autopreservação reprimida, é assim, ponto. Não é, né? Porque eu teria que atender, sei lá, uns 208 sexuais com a autopreservação reprimida para falar, não, gente, isso daqui, sério. De 200, 195 tiveram, entende? Então, é claro que mesmo eu tendo essa possibilidade de estar presente com as pessoas, né, possivelmente desses subtipos, a gente vai sempre abrir uma possibilidade aqui de você levantar a mão e falar assim, nossa, eu me reconheço com quase tudo isso, menos isso que não. E aí é sempre legal quando vocês fazem isso, né, porque a gente vai, de novo, ampliando a conversa. A Margarida falou que as aulas é de 9 a 24, né? Então, a aula 9 a 24, você tem a primeira pincelada sobre subtipos. A grande maioria das pessoas, a grandíssima maioria das pessoas já se identifica através daquelas aulas, tá bom? Já dá para se identificar, a grande maioria. Tem uns lelé da cuca igual eu, tipo 6, que vai, eu acho muito engraçado, porque eu tenho um mentorado tipo 6 e toda sessão ele começa assim, Luiz, eu sou 6 mesmo, aí toda sessão ele termina, cara, eu sou muito 6, sabe? Então, tem sempre a gente que é tipo 6 que é meio confuso, e tem algumas outras confusões, mas a grande maioria já consegue bater o martelo e não tem nada de errado ou certo nisso, tá, gente? É só um fato. A grande maioria já bate o martelo nessas aulas aí, 9 a 24. E aqui a gente vai fazer o aprofundamento, aqui a gente vai fazer as questões mais cirúrgicas mesmo, as questões mais... Não tem outra palavra que não seja assertiva, assim, sabe? No quesito de que, na questão de que vai cobrindo mais as possibilidades de descrição do subtipo. Acho que a grande questão é essa. Tá bem?
Então, vamos começar pelo 9, então. Né? A gente vai falar das hierarquias possíveis, tá? Em relação ao tipo 9. Então, vamos começar do 9, autopreservação. E aí vocês lembram que ele se chama apetite. E não é um apetite qualquer, assim, né? Não é um apetite qualquer. É um apetite muito voltado à manutenção. E não é manutenção de qualquer coisa. É a manutenção de conforto. Então, o 9, autopreservação, ele, que é o 9, apetite, ele vai ter uma forte tendência, uma forte inclinação para a busca do conforto, tá? É claro que conforto para vários momentos da vida, mas o conforto físico. Eu não quero entrar em situações que me deixam desconfortáveis, tá? Desde gostar de um sofá super, né, acolhedor, até não se meter em briga. Então, situações desconfortáveis, nova autopreservação vai tender a fugir. Então, vamos falar do 9, autopreservação com social reprimido. O que a gente vai ter aqui? Se o social é reprimido, a gente vai ter ainda um contatozinho com a raiva, tá? Então, vai ser um 9 que evita conflito, como todo 9 é autopreservação, mas assim, ó, a raivinha pode aparecer, e raivinha mesmo no diminutivo. E ela aparece muito daquele jeito que a gente sabe. Como, gente? Da forma de passivo-agressivo. Né? Então, se a gente for falar dos murmurantes, né, talvez esse seja o que dos 9 que murmuram muito, né, que ficam blá, 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 ruminando, né? Talvez esses sejam os que mais vão fazer isso, tá? O 9 com social reprimido, porque ainda assim a raiva está lá, não está totalmente abafada como é no sexual reprimido. A gente vai ver uma necessidade que ele tem muito forte dessa manutenção da rotina. São os 9 que eu conheço que mais gostam de fazer repetição, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Márcio Schultz fala que o 9 autopreservação, ele tende a ser casa, trabalho, trabalho, casa. Mas o social reprimido, ele vai ter bastante disso, sabe? Bastante. Em relação a querer essa questão muito forte com a rotina que ele já conhece, tá? A questão que ele já conhece. E uma busca muito grande em deixar a vida prática. Lembra que eu falei isso? Quem escutou a aula dos subtipos com atenção, vai lembrar que eu falei que o 9, sobretudo a autopreservação, ele busca as coisas muito abstratas e traduz para coisas práticas. Então, tem um conceito X, aí ele vai traduzir, então vamos fazer isso de A mais B é C. Ele vai tentar fazer isso o tempo todo, e esse é o 9 que mais faz isso, tá bom? Eu tenho que me cuidar para eu não alongar, porque eu fico querendo falar tudo também, e a gente não termina essa aula nunca, tá? Mas, bom, dúvidas, me parem aqui, senão eu vou... Depois vocês recebem o roteiro também. Vamos para o sexual reprimido. No sexual reprimido, a gente vai ter uma questão seguinte, aqui o mais fechado. Não tem o 9 que parece com 5, né? Tem o 9 que parece com 5. Geralmente é 9 autopreservação. Geralmente é 9 com o sexual reprimido. Tá? Assim como o 8, tá? Já vou dar um spoiler. Geralmente o 8 autopreservação com o sexual reprimido é o que se confunde com o 5. Tá bom? Aí, gente, tem a aula que eu falei sobre como que a gente se desenvolve através dos instintos. Aí você olha sobre a aula do sexual reprimido. Eu falo sobre isso. O sexual reprimido falta gana, né? Falta sangue nos olhos, falta ação. Então, é claro que ele vai tender a uma introspecção, né? Não tem nada a ver com timidez, mas é claro que ele vai tender, né? Vai ser uma pessoa com muito mais introspecção do que uma pessoa para fora. Então, naturalmente, aqueles que se parecem com o 5 podem estar aqui nessa questão, tá? Eu falei que o social tem muito apego à rotina, dentro do autopreservação, o social reprimido, né? Ele vai ter bastante apego à rotina, mas, na verdade, aqui a gente vai ver mais, sabe? Aqui a gente vai ver mais apego à rotina. Mais, vocês até me corrijam aí da minha primeira fala. Em relação ao social, o sexual reprimido, ele vai ser mais apegado à rotina.
né? Então, ele vai fazer questão que isso continue. Ele vai fazer questão, assim, aquelas pessoas que estão 30 anos na mesma empresa, sabe? Então, esse movimento que o 9 faz. E aí, a grande reclamação da mocinha que casa com esse tipo 9, que é a total, ou quase total, ausência de ambição. Ausência de sair do lugar, né? Não tem nada a ver com ganância. Tem a ver com, putz, eu estou num lugar e quero para o outro, que é um movimento natural do ser humano, né? Esse é um movimento muito natural do ser humano, saudável. É que a gente quer se mexer, né? A gente quer melhorar, a gente quer experimentar coisa nova, né? E lembra que o sexual, o instinto sexual é o que traz a curiosidade pra gente, né? Quem tem instinto sexual aí ou muito aflorado ou não, fica de olho, porque essa curiosidade, ela é própria, ela é atributo, né? O Benício fala assim, mãe, você é muito mandona. Eu falei, filho, mas me chamar de mandona é igual falar que o sol brilha, né? O atributo da mãe é ser mandona, né? E o atributo do sexual é ser curioso. Então, você imagina um 9, autopreservação, com sexual reprimido, né? Essa questão da curiosidade, da ambição, de tentar alguma coisa diferente, isso vai ser um desafio muito grande para ele, tá bom? Acho que é isso, tá, gente? Qualquer coisa vocês me param. O 9 social, que é quem, gente? O 9 participação. Vocês lembram disso? Qual que é a grande questão do 9 participação? É o vício que ele tem por pertencimento, tá? É o vício que ele tem por pertencimento e por estar disponível o tempo todo. Então, eu estou muito disponível para os outros e pouco disponível para as minhas questões. Talvez esse seja o grande ponto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na nossa sequência de subtipos que a gente vai fazer, a revisitação dos subtipos, eu quero bater muito nessa tecla. Quando a gente trabalha a desconstrução, né, o desconstruir a casa do nosso subtipo, aí sim a gente começa um trabalho muito forte de transformação, tá? Então, para o 9 autopreservação, para o 9 social, ele precisa olhar isso, essa questão do outro, né, do fora, e de fugir do que é dentro. E quando a autopreservação está reprimido, a gente vai ver aquele líder mesmo, sabe? O 9 social ele tende a uma liderança, né, onde ele está. E esse daqui, com autopreservação reprimida, ele vai ser o líder mais idealista, sabe? Então, vai idealizar uma coisa diferente, vai idealizar, sei lá, uma configuração ali de convivência sem conflitos, tudo isso é idealismo, né? Porque na realidade não funciona, né? É bem bonito ver aquelas coisas sobre socialismo, assim, cara, é bonito. Você pega um povo que fala bem sobre isso, hoje em dia tem aparecido, né? Porque antes a gente tinha medo, né? Socialista, né? É tudo biruta, né? Mas hoje em dia tem aparecido uns professores que falam super bem sobre isso. Você olha e fala, cara, isso faz muito sentido, né? Só que não dá certo. Assim como o capitalismo também não dá certo. Gente, nada dá certo. Vamos ficar tranquilos, porque nada dá certo. Né? Então, mas é bonito de ver, sabe? É bonito de ver. Só que tem uma coisa meio juvenil aqui, né? Uma coisa meio fantasiosa. É isso que a gente vai ver nesse 9, tá? É isso que a gente vai ver nesse 9. E eu costumo brincar que ele é um professor incoerente. Né? Ele é um professor incoerente. Então, o 9, lembra? Social dominante, autopreservação reprimido. Quem que é esse personagem nosso? É o professor dos professores, é o guru, né? Só que esse 9, assim como não tem nada a ver dele ser 9, né? Mas ele vai ter uma incoerência. Então é aquela pessoa que fala sobre espiritualidade com muita facilidade e que a vida prática é uma bagunça, não conversa com o filho, é um rolo, já está no quarto casamento, a vida financeira bagunçada, sabe? Não consegue colocar preço no trabalho, então vai ter uma certa incoerência, mas o discurso muito bonito o tal do discurso, né? E dá aula sobre como viver melhor, mas geralmente a vida é um pouco bagunçada, tá? E o 9 social ainda, né? O 9 participação ainda com o sexual reprimido, ele é líder ainda, mas ele não é mais aquele líder idealista. Ele é o líder que todo mundo ama. Ele ama, assim, as pessoas. Ele é muito amado pelas pessoas. Então, as pessoas querem fazer por ele. Né? As pessoas se conectam a ele, eles querem ajudar nas deficiências que ele tem.
né? Ele é um líder mais, assim, ele é mais próximo, não é? É atributo também do social ser distante das pessoas. Isso é um atributo do social, tá bom? Então, ele vai ter uma questão assim, né, com sexual reprimido, uma coisa menos eu tô no palco, mas mais eu sou amigão de todo mundo. O 9 social com autopreservação reprimido também é um líder democrático, também, assim como o 9 é. Mas essa é a diferença aqui, tá? Ele vai ter mais proximidade com o rebanho dele, né? O rebanho dele. Ok, gente? Dúvidas, questionamentos? Vamos para o 9 fusão, que é o 9 sexual. O 9 sexual, grande vício dele, grande desafio do 9 sexual é viver a solidão, né? Sentir que ele é alguém quando ele está sozinho, né? Sentir que ele é alguém também quando ele não está vinculado muito fortemente com alguém, seja pai e mãe ou depois, né? Alguma coisa em relação a relacionamentos íntimos ou, né? Ou com o próprio trabalho, com a carreira, com alguém, né? Então, essa é a grande questão do novo sexual. Ele precisa construir uma identidade mais forte para que ele não viva apenas se ele estiver fusionado com alguém, né? Se ele estiver vinculado a alguém de uma maneira muito íntima. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês, né? Isso. Aí, então tá, então vamos. E com autopreservação reprimido, vamos lá para o 9 sexual com autopreservação reprimido. A gente vai ver aqui impulsividade, tá? São 9 que fazem loucuras, assim, né? Eles tendem a ser... Tem uma coisa do 9 que tem a tendência, né, ao comodismo, mas aqui você vai ver meio que loucuras, assim. Então, você pode ter ataque de ciúmes, você pode ter... acontece bastante também que... eu vou falar automutilação, mas não só isso, entendeu? De autodestruição, né? De movimentos de autodestruição, quando esse 9 está com, né, esse 9 sexual com a autopreservação reprimido. A gente vai ver aqui uma dificuldade em encarar a realidade, sabe? Uma dificuldade de colocar o peso certo para as coisas. Porque tem coisa que acontece que, pô, né? Vocês já viram aquele chá de revelação que a mãe fica indignada porque ela esperava uma menina e é menino ou vice-versa? Né? Então, tem mulher, tem família que fica realmente indignado com isso. E isso é não saber dar o peso certo para as coisas. Né? Porque, cara, só quem tem um filho que fica 6 meses na UTI sabe que isso não tem importância nenhuma. Né? Só quem tem um filho com alguma síndrome, né? E o terceiro ou o segundo ultrassom que a gente precisa fazer é para descobrir se o seu filho tem uma das 58 síndromes possíveis, né? E aqui nos Estados Unidos ferrou para mim, porque eles fazem muito mais exame de sangue para descobrir tal coisa. Aí você tem que decidir, tem um exame de sangue aqui que descobre se tem alguma má formação, malciforme, não sei de onde. Você quer fazer? Cara, não quero fazer. Não, claro que eu quis, né? Mas assim, eu preferia não querer. Tem jeito de você falar que não tem, entende? Então, assim, dá o peso certo para as coisas, sabe? E esse 9 sexual com autopreservação reprimido, ele vai ser essa pessoa com a dificuldade de dar o peso certo para as coisas e quase sempre relacionado ao estar fusionado com alguém. Então, se essa proximidade com alguém que é importante para a pessoa, né? Então, eu estou fusionado com alguém que é importante para mim e eu estou vendo essa pessoa sair, o mundo do 9 sexual pode desmoronar. Entende? Desmoronar, acabar, ele achar que ele é a pior pessoa do mundo, né? Já viu aquelas pessoas que do nada ela tá com 6 gatos e 2 cachorros. Daqui a pouco adotou mais um gato. Isso acontece bastante. Não é só com 9, é óbvio, né? Eu tenho uma tia quatrona que ela é muito assim, ela tem já é patologia mesmo, assim, sabe? Ela tem muito gato, a ponto de dar problema mesmo na prefeitura, né? Então isso não tem jeito, gente, é um vazio, é uma coisa. Isso tende a acontecer com o 9, sabe? Quando ele percebe, daqui a pouco ele está se fusionando até animais, até a bicho, né? Então é interessante perceber isso, sabe? O que está acontecendo que eu não consigo me vincular comigo mesmo, né?
e que eu não estou conseguindo me sentir completa, para aí sim eu me relacionar com as outras pessoas. Tá bem? O 9 sexual com social reprimido é interessante porque ele acessa a raiva. Ainda assim é uma raiva de meio diferente. É uma raiva do tipo 9. E ela vem muito pelo sarcasmo. É interessante isso, sabe? Então, geralmente, quando fala que tem 9 sexual que é muito piadista, né? Geralmente são esses, né? Então, ele vai ter muito da crítica que ele tem às pessoas, ou essa infelicidade que ele pode sentir internamente, ele vem para fora nessa crítica. Só um minuto. Essa crítica ela vem para fora através do sarcasmo, da ironia, né? Muitas vezes da alfinetadinha ali, às vezes da depreciação. Tem uma autodepreciação grande aqui, tá? No 9 sexual em geral, no 9 sexual com social reprimido mais, você vai tender a uma autodepreciação. Eu já falei sobre isso, né? As piadas sempre de autodepreciação, né? De contando coisas que eles passaram de vergonha. Já viu aqueles jogadores de futebol que você vê no YouTube falando: a primeira vez que eu andei de avião, eu achei que a toalhinha era tapioca e comia tapioca. Sempre tem essas historinhas, né? Aí o amigo falou que ele tinha que pegar dinheiro, pegar dinheiro para pagar a aeromoça, aí ele foi atrás do avião. E eles contam isso deles mesmos, sabe? Então sempre rindo deles mesmos, né? Isso acontece bastante com o 9 sexual, com o social reprimido. Combinado? Sobre 9, tudo bem. É mais uma classificação que a gente tem em relação a essa questão dos subtipos, tá bom? Vamos para autopreservação, gente. Qual que lembra do nome dele, que é preocupação. A grande questão dele aqui, o grande vício, a grande trava da vida desse é disciplina, perfeccionismo, né? E uma coisa muito forte do medo, uma coisa muito forte da preocupação, o nome dele, né? Então, muito preocupado, muito medroso, muito freio de mão puxado, tudo isso vai ser. Parece que eu estou falando só coisa negativa nessa aula, mas são pontos dos subtipos que, de fato, a gente precisa encarar, tá, gente? Então, vamos lá. 9, autopreservação, desculpa, 1, autopreservação com sexual reprimido. Aí, aquele clássico, 1, autopreservação, que precisa fazer as coisas, que precisa fazer as coisas e não faz. Que sabe que tem que mudar de emprego e não muda. Né? Que sabe que tem que perdoar alguém, que sabe que precisa mudar de vida, que sabe que precisa falar das coisas, porque senão ele vai afogar e não consegue. Tá? Então, tem uma inatividade dentro de toda a atividade. E é uma inatividade meio triste, porque ele não para, né? Então, é uma formiguinha que não para nunca, mas é uma inatividade de fazer o que precisa ser feito. Parece que eu estou falando do tipo 9, né? Mas não, estou falando do tipo 1. Então, com o sexual reprimido, a gente vai ver medo, sabe? Cautela, muito mais do que raiva. Geralmente, é mais comum o 6 achar que é 1 do que 1 achar que é 6, né? Mas, geralmente, se tem essa confusão, geralmente é porque é 1 autopreservação com sexual reprimido, tá? Ele pode até se passar por um 6 autopreservação, porque o medo pode ser até mais forte do que o próprio perfeccionismo, né? O medo de ser julgado, tal, isso aí pode ser muito mais forte do que a vontade de acertar, a vontade de mirar na perfeição. Lembra que a motivação do 1 é perfeição, e a do 6 é segurança. Então, para esse tipo 1, o medo de errar e ser julgado e dar alguma M no futuro é maior do que a busca pela perfeição. É interessante perceber isso nos atendimentos, sabe? Porque é isso, é um pavor. Aí você pergunta, de novo, né? Dá o peso certo para cada coisa, né? Mas tudo bem, se você tentar fazer esse movimento e der errado, o que vai acontecer? Né? Aí a gente vai tentando clarear isso para a pessoa, porque vira um pavor mesmo, sabe? Vira uma coisa turva. E o autopreservação com o social reprimido é aquele meio ceticão, assim, sabe? Cético, sem paciência para os outros. O 1 é muito sem paciência. Ele acha que não, mas ele é muito sem paciência. Agora, autopreservação com social reprimido é aquele que não tem paciência para o outro. Que, assim, sabe? Ele está nessa aula, já está batendo o pé, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não preciso disso, entende? Então, ele não tem paciência para quem ele acha que é mais lento que ele. Ele não tem paciência para coisas muito filosóficas, ele tende a ser muito mais prático,
ele, óbvio, né? A gente vai ver mais ceticismo aqui. E aí tem uma coisa muito forte que geralmente a autopreservação, ele é mais contido, né? A raiva é mais interna. Mas aqui a gente vai ver muito raiva, né? Naturalmente vai ter raiva aqui, tá? É um tipo 1, com acesso ao sexual, então naturalmente vai ter raiva. E geralmente aquela raivinha assim, sabe? Meio que alfineta mesmo, né? Ainda passivo-agressivo, igual o 9, mas por motivos diferentes, mas é uma raiva que alfineta o outro, sabe? E uma coisa interessante é que o 1 tem uma dificuldade com empatia muito grande, né? Ele tem. Ele acha que o outro não faz porque o outro é preguiçoso. Né? E para ele entender isso, vai uma vida. Né? E aqui a gente está falando da pessoa que mais tem essa dificuldade com empatia, que vai ser esse com social reprimido. Tá bom? Não tem paciência para blá blá blá, para mimimi, né? Ok? Então vamos falar do social, que tende a ser o mais rígido deles, né? Toda vez que a gente fala de instinto social, a gente vai falar de uma inflexibilidade. O 1 social, vamos falar do 1 social primeiro, né? O grande vício, a grande questão dele é trabalhar essa certeza, todos eles falam que não, mas é trabalhar uma certeza que eles têm da superioridade, né? De ser superior aos outros, de serem melhores cidadãos, de serem melhores nas melhores escolhas. Então, essa questão da superioridade que um social tem, muito difícil para eles, tá, gente? Eu estou falando isso até para quem atende, gente, né? Então, é muito difícil para eles colocar isso na mesa. Só que vai ter essa questão da superioridade né, da certeza da superioridade. E aí tem uma coisa muito interessante, que um mecanismo que eles têm, uma dinâmica que eles têm, é de imprimir o erro no outro. Então, querendo ou não, de uma forma explícita ou não, o tempo todo o outro está errado, e ele verbaliza isso, ó, vem comigo, porque você está errando pra caramba, vem comigo para eu te ajudar a ser melhor. Né? Então, isso é uma coisa que o social precisa frear na vida dele. Freia. Para ontem, assim, sabe? Confesso que é um dos subtipos que para mim, que tem muita dificuldade de fazer esse caminho, tá? É muita inflexibilidade, é muita certeza, né? Aí fica difícil, né? Bom, então vamos. Um social com autopreservação reprimido, de novo, um social com autopreservação reprimido, cara, a gente está falando aqui do professor, sabe? Assim, eu vim para ensinar, eu vim para mudar o mundo, eu vim para fazer o que vocês não conseguem, vocês que têm caráter duvidoso, entendeu? Então, ele é um professorzão da vida, assim, tudo que ele se predispõe a fazer, geralmente ele gosta, né, de saber um pouco de tudo ali, de política, de não sei o que lá, de cenário, de tudo, de alimentação, de negócio, se for a praia dele, ele gosta de, sabe, né, social, né, então quer degustar um pouco de tudo. Aí ele vem para o mundo assim, ó, professorzão. E aí, de novo, é um outro professor incoerente, assim como o 9 social que eu tinha falado, né? É um outro professor incoerente no sentido assim, quando você vai ver a vida, tá bagunçada. Tem bagunça nessa vida. E geralmente as bagunças dos tipos 1, elas são meio pesadas, sabe? Todos, não, gente, nada no Enneagrama é todos. Mas assim, é de encontrar caso não raros que aí é coisa de crime envolvido, entende? Então tem bagunça, tem incoerência, né? Sabe aquelas pessoas assim que, sei lá, defendem a honra e família tradicional, família mineira, brasileira, que seja, e daqui a pouco ele tem uma vida inteira ali de contato com prostituição. Então tem umas coisas assim, de muita incoerência entre discurso e vida vivida, né? Todos, obviamente, não. A gente está falando de pessoas que estão entregues a esse vício, né? A esse vício aí, porque é aquela coisa meio panela de pressão, sabe? Ninguém é assim, né, gente? Perfeito. Ninguém é perfeito.
E aí a gente tem um milhão de imperfeições. A questão aqui para o 2 e para o 1 é difícil olhar para isso, né? É muito difícil. Débora, fala para mim, você falou alguma celebridade? Se você tem alguma pessoa famosa que você possa citar com esse subtipo. Social com autopreservação reprimido? Que eu me lembro agora, não. Mas você sabe que eu estava montando essa aula e pensando nisso, né? Tanto que seria massa a gente trazer os vídeos, né? Igual já tem no livro, já tem na nossa listagem, né? Tipo uma autopreservação, né? Eu vou ficar de olho agora, a partir de agora, para a gente ficar. Vocês também, tá, gente? Vocês vão me ajudando, né? Personagens, assim, sabe? Oi, Lu. Esses pastores americanos que falam muito que é lindo, maravilhoso, e no final está tudo com prostituta por trás. Tem até um famoso, se eu lembrar, eu vou pesquisar e eu falo. Pesquisa e manda. É legal a gente ver ou personalidade que tem muita coisa, né? Ou muita coisa assim, eu digo, muita entrevista, né? Hoje em dia com esses podcasts de 5 horas, dá pra gente descobrir, dá pra gente ficar pesquisando, é legal isso, né? Ontem eu estava assistindo um podcast do Ícaro de Carvalho, cara, 5 horas, não assisti tudo, claro, né? Mas ali eu já tenho um exemplo, tá? Possivelmente de 8, autopreservação com sexual reprimido. Então lá a gente já pode começar a fazer uma listinha dessa, eu acho que fica bem interessante, fica bem ilustrativo. Mas confesso que vai dar trabalho, sabe, Débora? Porque eu tenho que mudar a minha forma de ficar analisando, né? Vale a pena até analisar os vídeos que já estão na nossa lista, né? Então, quem é um social? Eu não lembro qual que é o exemplo de um social, mas vale a pena a gente... Porque o um social, deixa eu contar uma coisa para vocês, ele é muito recluso. Talvez você conheça mais 5 na sua vida do que um social. Então, eu entendo esse questionamento da Débora, assim, eu quero ver ao vivo quem é essa pessoa, né? É mais ou menos isso, né? E a Luda é um bom exemplo, né? Aliás, isso é muita cultura americana, né? O americano, ele é muito catequizador, né? Muito assim, vem aqui, faça isso, deixa eu te ensinar, né? Eu sei que é uma cultura 3, eu sei, mas tem essa cultura, né? Vem cá, deixa eu te ensinar. Vamos ensinar para a África como é que eles vivem, né? Não, vamos ajudar ali agora. Como é que o Trump falou? Eu no poder, e um dia eu termino com a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia. Então, tem essa coisa meio catequizadora do mundo, né? Os ingleses, você acha que é assim? A Margarida falou os ingleses. É engraçado, eu vejo inglês muito introspectivo, assim, mais introspectivo do que palpiteiro, né? Mas, enfim, também não conheço nada. A cultura inglesa, né? Entende, gente? Então, fica aí o desafio, tá, Débora? Da gente ir olhando, né? Olhando para esses personagens. E um social com sexual reprimido, a gente vai ver aquele mais... Ele faz esse movimento, eu sou superior, você é inferior, mas de uma forma mais amigável, de uma forma mais polida, de uma forma mais... Ele é introspectivo. Aliás, você vai ver o um social com sexual reprimido, eu já contei isso para vocês, que eu estava no congresso uma vez e tinha um social dando palestra e ficou o auditório inteiro falando assim, cara, ele é 5, não é 1, não tem condição dele ser 1. Então, você vê um social com sexual reprimido, possivelmente é o subtipo dele, ele não tem energia. Você olha, é uma pessoa de realização, puta, né, ele especificamente tinha empresa, não sei quantos funcionários, não é sem energia porque ele não faz, não trabalha, não é isso, mas a fala, assim, sabe? Então, geralmente, quando um social se confunde com 5, possivelmente ele é sexual reprimido. Não tem raiva latente, né? Vai ter a raiva mascarada em polidez, sabe? Eu sou muito educado, a minha fala é constante. Então, toda essa questão da imagem, que é importante aqui para o social, com o sexual reprimido, quando encontra o tipo 1, isso vai ficar bem forte. Bem forte. Uma falta de energia aparente, né? E você vai ver alguns deles relatando processos depressivos. Às vezes nem é depressão. Às vezes nem é, mas é um processo meio que assim, cara, quer saber, não tem muita alegria nesse mundo mesmo, né? Não faz muito sentido, sabe? Então, é uma coisa muito introspectiva, meio carrancudo, sem paciência, sabe? E, ao mesmo tempo, polido, né? Vem cá que eu vou te ensinar, tá tudo errado, mas eu vou tentar ajudar vocês um pouco, né? Pode falar, Débora.
Luísa, uma dúvida sobre a questão do sexual reprimido, assim, no geral. Eu sempre associei o sexual reprimido àquelas pessoas que não ligam muito para a aparência, mas isso pode acontecer da pessoa ter o sexual reprimido e ela ligar para a aparência? Olha, eu acho que pode, assim, até por uma questão cultural, né? Então, sei lá, onde ela cresceu, né? Onde ela cresceu, se isso é um valor, né? Para quem é importante para ela, se ela aprendeu que isso é importante, isso pode. Agora, a questão da aparência, ela está muito ligada, ela pode estar muito ligada a essa busca de atratividade que o sexual tem. Então, o sexual, ele busca ser atrativo, né? Você pega uma 6 sexual, não todas, eu, por exemplo, não me reconheço com isso. Mas você pega uma 6 sexual, nos dias mais importantes da vida, ela se veste para matar. A 2 sexual se veste para matar todo dia. Não importa se é mais importante ou não. Então, isso vai ser muito forte, né? A 3 sexual nem se fala. É muito forte essa questão da atração no sexual. Agora, eu discordo um pouco, tem bons professores que, batem nessa tecla e defendem isso, sabe? Então, tem um professor muito bom que já falou comigo, cara, você não pode ser sexual, né? Você se veste, você usa basicamente preto e cinza, seus brincos são pequenos, você não faz questão de chamar atenção através de físico, sabe? E assim, eu acho que isso é muita redução, né, do ser humano, né? Então não é só porque a pessoa usa brincão, usa roupa colorida, que ela vai ser instinto sexual, né? Até porque tem momentos da vida e tem, né, um monte de coisas que podem estar acontecendo. Aí você falou, isso deixa eu entender o seu questionamento, que era se era do instinto sexual a questão da atração física, de se buscar ser atrativo fisicamente, é só do instinto sexual, mais ou menos isso? Não, não, é o contrário. Se o instinto sexual reprimido, se ele não tem isso, Ah, ou porque você falou de energia agora, e aí eu meio que interpretei de outra forma, só para você entender. Quando você falou disso no Enneagrama e Felicidade, você falou assim: reparem nas pessoas que não têm, né, tanta energia, enfim, não liga muito para aparência, essas coisas. Aí lá na vivência, eu consegui ver algumas pessoas, tipo, por exemplo, a Thay. Tipo, ela não estava muito preocupada se ela estava arrumada ou não sei o que e tudo mais. Então, assim, e aí eu meio que levei isso, sabe? Do tipo, quando a pessoa não se importa muito com a aparência, é sexual reprimido. Só que não necessariamente é isso que eu quero saber. então, eu acho que é tendência, sabe, Débora? Sexual reprimida é tendência. Cara, eu vou vestir só preto e cinza, eu não vou chamar atenção, é uma tendência, sabe? Só que, de novo, tem as interferências externas, tem outras coisas, né? Tem desenvolvimento pessoal da pessoa, entende? Mas é uma tendência. Sim, eu acho que a tendência da pessoa sexual reprimida é meio que, cinza e preto e vai para a vida. Feliz da vida. Se não chamar atenção, melhor, né? Oi, Margarida. Pronto, eu tenho o sexual reprimido e não tem a ver com aparência, tem a ver, porque assim, eu tento integrar-me, portanto, se eu vou a uma reunião com pessoas com um cargo muito importante e que eles têm e são de uma consultora qualquer XPTO e que se vestem todos de fato, eu tenho que ir assim. Eu adequo a minha imagem àquele ambiente. E isso tem a ver com a aparência, mas não tem a ver com eu chamar a atenção ou ser atrativa. Portanto, para quê? A aparência para quê? Usa a aparência para quê? Para se integrar, para chamar a atenção, para seduzir, para quê, não é? Eu acho que é mais nesse sentido. E não ligar à aparência, mas liga para quê? E a Margarida falou uma coisa ali que é bem instinto social, né? Então, eu vou ali meio que me adequar ao que as pessoas estão usando para me integrar ali, né? Isso é uma coisa muito do tipo 6 também, do 9 em geral, né? Não quero destoar muito, tá? São muitas nuances, tá, gente? Então, essa coisa de falar assim, se vestir de preto e cinza é sexual reprimido. A gente sabe que, né? Não faz sentido, sei lá. Exemplo, tem uma tipo 9 que eu conheço, tô tentando lembrar o instinto dela, mas eu lembro que não era sexual, sabe? Enfim, para resumir a história, linda, linda, corpaço, se vestia super bem, né? Porque às vezes a gente aprende que o 9 é meio desinteressado com essas coisas, e ela nem era sexual predominante, só que esse histórico, sabe? Ela é de família de fazendeiro, as mulheres todas riquíssimas, todas ultra ligadas em moda. Então, quando você vai ver o histórico ali, né, do cenário,
Ah, tá bom, entendi. Inclusive, todo mundo fala que eu sou 3, né? A grande reclamação dela, cara, eu sou 9, eu tenho certeza disso. Todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou 3, né? Eu vou falar do tipo 8 daqui a pouco. Você pega uma tipo 8 social, ela vai ter muito desafio com isso, que todo mundo vai falar assim, não, você é 2, você não é 8, entende? Então tem que ver todo o contexto, né? Oi, Nádia. Em relação aí à dúvida da Débora com a aparência, né? Meu instinto sexual, até hoje, tenho uma dúvida se eu sou autopreservação ou sexual, mas eu não ligo. Eu não vou em salão, eu não faço a unha, a minha vaidade toda é com o corpo. Eu tenho que olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Eu um pouco me lixando se as pessoas... parece... Eu gosto de calça comprida, dificilmente você vai me ver vestida na moda, e o meu instinto sexual é bastante ativo. Mas eu não tenho esse negócio... Eu até brinquei com você da sua roupinha de oncinha. Eu comprei um body para mim de oncinha, pergunta se eu uso. Eu fico pensando que eu vou ficar igual um pavão, porque eu já chego nos lugares, posso estar toda de preta, minha amiga fala para mim assim, você chega, todo mundo já vê que você chegou, você imagina se eu tiver com uma roupa dessa? Aí vão querer vão chamar o IBAMA. Então, assim, eu acho que esse negócio da aparência depende muito do quê? Porque tem mulheres que se vestem muito bem para outras mulheres. Eu sempre, para mim, assim, eu cuido do meu corpo por a minha saúde, porque eu gosto de olhar no espelho e ver que meu corpo está legal, né? Então, mas não porque... Mas a parte estética, não a aparência, assim, me vestir bem, tá na moda, e tô um pouco me lixando para a moda. Se eu bato o olho numa coisa que eu gosto muito, eu vou sempre olhar se o preço condiz com o material. Senão, não pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo que eu não compro. Então, assim, eu acho que depende muito do... Porque, às vezes, é o julgamento do outro, né? É o julgamento do outro. A pessoa está ali toda na beca e, na verdade, a pessoa acha que tá simples. Assim, eu sou super simples para me arrumar. Eu compro roupa que está com desconto. Eu não tenho muito esse negócio de andar na moda, mas com o corpo eu tenho vaidade com o corpo. Mas não é porque eu preciso mostrar para o outro, mas é sim porque eu quero me olhar e me sentir feliz. Tá? Então, assim, eu comigo mesma. Por isso que eu acho que o meu instinto de autopreservação é muito forte nesse sentido, entendeu? Não sei se te ajudou, Débora, na sua dúvida. Porque eu acho que essa parte estética depende muito de cada um. Eu acho que não tem a ver muito com instinto, não. Talvez o sexual reprimido, a pessoa não tenha a energia. Aí não tem energia para se vestir, não tem energia para se cuidar, mas aí eu acho que é mais a energia do que a estética. Não sei se faz sentido. Faz sentido. E assim, ó, gente, aí preferi um batomzinho mais claro, entende? Dificuldade de passar um batom vermelho, você nem sabe por quê. Então, assim, e tem coisas que a gente vai contando pra gente o tempo todo, né? Ai, não vou fazer malhação, não vou fazer academia, que isso é coisa de gente fútil, para mim é importante a cabeça, né? Então, são coisas que a gente vai contando pra gente a vida toda e que tem um momento da nossa vida que vale a pena a gente ser honesto o suficiente para falar, cara, o que tem atrás disso? Né? O que tem atrás dessa necessidade da sedução? Né? Então, o que tem atrás dessa necessidade de ficar nos bastidores? Então, é bem interessante a gente trabalhar e entender essas coisas, por quê? Por que você morre de medo de aparecer? Ou por que se você entra num lugar e todo mundo não dá uma viradinha, você fica com raiva? Né? Você saiu de casa se sentindo bem, e aí ninguém te olhou, você tem vontade de voltar para casa e trocar de roupa. Então, vale a pena a gente descobrir o porquê desses movimentos, né? Eles vão explicar bastante. Com certeza vão explicar bastante. Eu acho que eu terminei o tipo 1, né? Vamos para um sexual. Um sexual, que é conhecido como um fervor, né? Eu adoro esse nome, um fervor. O 1 tende a ser centralizador, vem aqui que eu que faço, dá para mim, eu faço melhor, faço mais rápido, mas um sexual é o mais centralizador de todos, tá, gente? Então, ele vai ser menos perfeccionista e muito mais centralizador do que os outros 1s, né? Ele tem certeza que ele é o maioral ali nesse sentido. E tem uma coisa muito forte do 1 sexual, que ele precisa trabalhar bastante, é que ele não consegue ver sabedoria no outro. Eu já trabalhei com bastante 1 sexual, assim, né, em mentoria, que a transformação é nítida, sabe? Assim, o tempo todo, o outro tá errado, o outro. E aí, quando ele começa a virar a chave, fala assim, cara, o que o outro tem de bom?
né? E o que eu preciso olhar para as minhas questões. É bonito de ver o movimento que eles fazem, que é um movimento, assim, de voltar a amar o marido, de voltar a amar a esposa, de voltar, de começar a admirar as pessoas que trabalham. Não é fácil, não é todo um sexual que entra nesse caminho, mas quando eles entram é muito interessante e a vida começa a ficar um pouco mais fluida, porque você imagina, isso parece muito com sete, inclusive, você imagina você viver uma vida sem conseguir ver a sabedoria do outro, sem conseguir admirar o outro. É muito difícil, entende? É muito difícil, porque você não vai confiar, você vai se sobrecarregar, você vai viver uma vida de isolamento, você vai ser um chato do caramba, né? Você vai ser chato, você não vai ser generoso. Então, é interessante ver esse movimento que o um faz quando ele consegue perceber, pô, o cara é totalmente diferente de mim, mas ali tem sabedoria. Ali tem coisa ali que eu preciso aprender, inclusive, né? Então, vamos lá, um sexual com um social reprimido. O que vai acontecer aqui, gente? Aquelas pessoas que falam, né, que gostam, né, que valoriza a grossura, já viu, né? Que acha bonito. Então, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas não é nem no sentido da piada, é mais no sentido assim, eu falo na cara mesmo, né? Então, são essas pessoas que elas têm uma facilidade em falar o que precisa ser feito, é natural, do tipo isso, nossa, do um sexual nem se fala, fala o que precisa ser falado, né? Fala o que precisa ser falado e gosta de ser meio grosseirão. Não tem papas na língua. Não tem medo de magoar o outro, né? E não percebe, falta uma percepção de que se você falar de um jeito mais ríspido para um 6, ele trava, né? Para o 2, ele vai ficar bicudo, falando mal de você pelas costas, né? Para o 9, ele vai travar também, vai ficar procrastinador só para te irritar, né? Então, não percebe muito o impacto negativo que ele tem, porque falta essa habilidade social, né? De entender que cada um é de um jeito, cada um escuta de um jeito, cada um precisa de um tempo, e um social, ele é, o sexual, com o social reprimido, ele é grosseirão. Só que ele não sabe disso. Ele acha que ele é objetivo. Ele acha que ele é assertivo. Ele acha que ele é justo. Ele acha que ele está poupando o seu tempo e o dele. Ele acha que ele está sendo prático. Ele acha tudo isso. A última coisa que ele vai achar é que ele é grosseiro além do limite, sabe? Mas isso é o que pode acontecer. E vai, talvez os mais sobrecarregados, né? Gostam de meio que dominar tudo e fazer tudo. É muito ímpeto, né, gente? É muito ímpeto, é muita energia. A gente vai falar aqui de energia, né? Ele é um físico, com sexual dominante. Então, assim, é energia aqui, né? Então não tem muita paciência para as outras pessoas. Aí acaba o quê? Se sobrecarregando, tá? Aquelas doenças, aquelas travas, né? Que a gente já conhece bem dos tipos 1, elas se veem muito porque, só eu faço, aí ferrou, né? Dá uma desilusão na vida, né? Emi, pode falar. Oi, tem uma coisa aqui, uma espécie de experimento que eu fiz com a minha mãe. Eu trabalho numa empresa que trabalha com perfil comportamental. E nessa empresa eles fizeram o DISC, utilizam um DISC, né? E eles têm uma plataforma lá que faz o teste, né? Se você é conforme e tal. E aí eu coloquei para minha mãe fazer. Aí eu fiz o lado dela. Ela é homossexual, gente. Ela é homossexual e eu tenho quase certeza que é com social reprimido. E aí ela foi colocando as características dela conforme ela achava que era. E eu bem quietinha, só observando. Ela colocava que ela era calma, paciente. Aí eu na minha cabeça, meu Deus, é totalmente o contrário. Eu só vejo minha mãe explodindo. Mas ela tem certeza que ela é calma e paciente. Mas eu não falei nada. É difícil, né? É difícil isso, porque assim, é a visão que a pessoa tem, sabe? Porque, na verdade, era para ela ter explodido muito mais do que ela já explodiu. E ela se segurou porque ela sabe que é errado explodir, né? O sabe que é errado explodir. Mas quem olha de fora fala, né? Você é impaciente. Aí são esses feedbacks que a gente ouve, que magoa, que fala, nossa, isso é tudo que eu não sou, mas que vale a pena a gente ouvir. Só que para um sexual é difícil. A não ser que ele vá atrás, né? O que você acha? Eu queria. O que você acha da minha paciência? Você me acha paciente? Não acha?
Caso contrário, é difícil demais, porque ele vai ter uma percepção muito, muito obscura em relação a ele mesmo, tá? Geralmente a gente tem, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quantos de nós a gente consegue fazer com frequência exame de consciência mesmo, sabe? A gente fala assim, eu fui meio babaca, sabe? Fui babacão mesmo. Fui babaca, fui preguiçoso, sabe? Quantos de nós que a gente consegue, né, fazer esse exame de consciência real? Geralmente a gente é mais complacente com a gente mesmo, né? Até os 4, até os 6, né, que são mais autocríticos e mais com essa dificuldade de autoconfiança, sobretudo o 9 também, é muito difícil a gente entender. E por isso que é interessante a gente escutar feedback do outro, dói, né? Mas é bem interessante. Aí você não falou, Emi, falou assim, melhor ficar calado do que... Porque eu já tive muito embate com ela, muito embate mesmo, e eu só aprendi assim, não vale a pena. Mas no dia que ela veio até mim perguntar, eu já falei do Enneagrama para ela, né? Ela já deu até uma aberturazinha, então no dia eu falo que ela veio perguntar. A Emi é 6, a Débora está perguntando. 6 social, né? 6 social. Ou tá na dúvida? Não, Não, tenho certeza que eu sou 6 social, tá muito na cara. Aí você não estava na dúvida, não, mas agora eu tô, né? Tô brincando. Ela é 6 social. Então vamos. Então vamos para o último do 1. O 1 sexual com autopreservação reprimido. Gente, tem uma coisa do 1 que é muito interessante, né? Eu gosto de pensar naquela linha que fala da localização do símbolo. Então, o 1, ele reprime o teórico, lembra disso? Ele reprime o mental, né? Ele está longe do mental e muito próximo do emocional. O que significaria, ele tem vontade de fazer, ele se apega ao jeito de fazer e ele meio que não raciocina. Então, esse 1 sexual com autopreservação reprimido, você vai ver muitas vezes a pessoa fazendo coisas que não tem muito sentido, que não faz muito sentido. Que se ela parasse para pensar, aquilo ali não faz sentido nenhum. Mas ela está fazendo, porque é o vício em fazer, é o vício em movimento, né? E uma dificuldade em fazer uma coisa um pouco mais a longo prazo, assim, né? Em pensar um pouco mais. Então, você vai ver mais impulsividade. Aqui tem briga, né? O homossexual briga, gente. Ele briga, ele gosta de brigar, ele é confrontador, ele não tem medo disso, ele não tem medo de magoar o outro, né? E com a autopreservação reprimida, a gente vai ver impulsividade. Muitas vezes a pessoa perde emprego, sabe? Se afasta de pessoas importantes, porque de fato não consegue se controlar, né? Tem uma orientação muito forte para o dever, para o que deve ser feito, mas pisou no calo dele ali, ele meio que se descontrola em relação a isso, sabe? E aqui a gente vai ver muita centralização, assim, no sentido de não deixar as pessoas muito se desenvolverem ao redor dele, sabe? Tratar os outros meio com infantilidade, isso acontece bastante com o tipo 1, tá? O sexual. Tratar o outro meio de maneira infantilizada, não dar crédito, né? Não entender que o outro também pode, enfim, fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Vamos lá, então, para o último, tipo 8. Vamos estourar aqui o tempo da aula, mas vamos. O 8, autopreservação, então é o 8 que a gente chama de 8 satisfação, tá? Aí tem uma briga que o povo fica brigando, assim, né? Mas é satisfação dos desejos pessoais, é satisfação voltada à segurança, que satisfação que é essa? É muito, muito nítido para mim, hoje em dia, que o 8, autopreservação, ele tem uma... o 8, é o físico mais físico dos físicos. Não o 8 autopreservação, o 8. Ele é físico, né? É o que a Nádia falou ali. Você chega, todo mundo vê, você fala, todo mundo ouve, você quer, você vai conseguir, tem meta, já fez, ninguém passa em cima de você se você estiver minimamente desperto. Então, o 8 é o tipo mais enraizado que tem, né? E o 8 autopreservação, ele vai ter luxúria em satisfazer-se. Geralmente está ligado à segurança. Geralmente está ligado à segurança das pessoas importantes para ele. Diferente de assegurar as pessoas em geral, que é o que o 8 social faz, aqui tem um pequeno grupo que meio que eu vou cuidar de você e o resto que se lasque, eu não estou nem aí. Tá? Isso acontece bastante com o 8 autopreservação. Mas o grande vício é uma proteção da sobrevivência. Se a gente for olhar em termos de instinto, assim, o grande pavor dele é perder saúde, perder vida, sabe?
Óbvio, de maneira mais básica, né? Mas depois não conseguir fazer o que quer fazer, não conseguir comer o que quer, não conseguir ter dinheiro para ter a liberdade que ele precisa ter. Então, toda essa questão de sobrevivência é muito importante para ele, né? E aí ele vai agir, tá? Tudo o que precisa ser feito vai ter ação. Aqui ele não fica na teoria, nada disso. Ele vai agir, né, gostando ou não, para ele buscar essa satisfação. Aí, quando o social é reprimido, o que a gente vai ver aqui? O 8, autopreservação com o social reprimido. Se ele não se cuidar, um oportunismo muito grande, sabe? Um oportunismo grande. Você vai ver numa questão assim, olha, corrupção, né? Tem muitos autores que linkam corrupção de costume ao tipo 8. Né? Não é corrupção de vai lá e rouba o dinheiro do outro. É uma corrupção de costume. Né? É engraçado que o Lino, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente acho que vai fazer 2 meses, ou já fez, nem sei. Não vai fazer ainda 2 meses. Né? Uma das primeiras pessoas que a gente conheceu foi um despachante. Todo mundo tem que ter um despachante, né? E ele é um despachante tipo 8. Assim. 8 anos. Brasileiro, né? Já mora aqui há muitos anos. E é 8. Ele anda aqui sem cinto de segurança. E aqui tem uma polícia em cada esquina. Aí ele, cara, por que você não põe um cinto de segurança? Ele, me incomoda, acho que eu sou meio gorda. Ele tem uma barriga grande, assim, bem de 8 mesmo. Sou meio gorda, não quero cinto. Aí chega nos lugares para resolver as coisas, porque, enfim, né? Compra carro, troca no celular, um monte de coisa burocrática para resolver. E o Lino falou, meu Deus, que bom que foi ter encontrado ele, né? Cara, ele chega, vai resolvendo, faz as coisas, e aí, enfim, uma série de coisas que vai despachar, é um despachante mesmo, né? Ele vai despachando as coisas difíceis que são para resolver, sem problema nenhum, sabe? E não tem problema nenhum com lei. Isso não é uma coisa importante. O importante é resolver. Seguir a lei está no segundo plano. Sabe? Então, é bem comum isso ao tipo 8. Embora não é todo 8 que vai se reconhecer com isso, né? Mas isso é uma coisa muito comum ao tipo 8. Né? E parece um pouco com o 7 e o 3. A lei não se aplica a mim. As regras não se aplicam a mim. Tá? Só que o que a gente vai ver no 8 social, no 8 autopreservação com social reprimido? Se ele não se cuidar, o oportunismo. Aí ele vampiriza mesmo, sabe? Suga as pessoas ao redor, que não são importantes para ele. As que são, é a vida dele, ele dá a vida, o sangue para essas pessoas. As que não são, eu estou falando de gente que não é saudável, né? Aí vai ter corrupção de costumes, vai ter essa questão do, né, relacionamento abusivo, como diz o outro, né? Tá bom? E aqui a gente vai ver raiva e confronto. Então, vai ter raiva, vai ter confronto. Luísa, normal, né? Todo 8 é raivoso. Todo 8 é raivoso, mas tem 8 autopreservação, sobretudo, que é mais na dele. Né? Só que aqui você vai ver raiva, não de explosão, né? Porque não é comum a 8 isso. Se ele precisar brigar, ele briga. Mas você vai ver mais raiva do que o sexual reprimido. Tá? Aliás, o tipo 8 que se confunde com o 5, geralmente é o sexual reprimido. Pode ser o sexual reprimido. E aqui no social reprimido, você vai ver mais confronto, que pode não ser muito comum ao tipo 8 autopreservação. Pode falar, Débora, depois a Nath. Você pode explicar melhor essa questão da corrupção de costumes, por favor, que eu não entendi. Posso. Tem vários exemplos sobre isso, né? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos como tipo 8, e a gente sempre deu curso, né? Sempre deu curso. E aí, uma vez, uma consultora deu um curso, devia ter lá umas 30 pessoas, e a gente tinha que entregar o diploma. E era uma coisa séria, assim, sabe? Tinha Sebrae envolvido, era uma coisa meio... Era importante, entendeu? Só que tinha que assinar cada diploma com uma consultora que fez o curso, e aí tinha o certificado, era uma coisa formal, assim, sabe? E a consultora na PQP já, a gente viajava o Brasil todo, ela, sei lá, estava no norte, a gente, sei lá. Ela, sem problema nenhum, sentou na mesa, pegou os 30 diplomas e assinou. Cara, eu com, desculpa a expressão, é com o cu na mão, né? Isso vai dar um rolo na auditoria, mas eu não conseguia dormir de preocupação. Entende? Então, sim, são essas coisas, assim, sem problema nenhum. Né? Outro dia eu vi também um tipo 8, ele tinha que dar um índice, né? Ele era responsável por um sindicato, né? E ele tinha que dar um índice, né? Índice de crescimento do setor. Cara, tirou da cabeça.
2,25, não, esse número está meio assim, vamos colocar 2,48. Esse é o índice do crescimento. Bota aí para o sindicato. Era uma coisa que ia impactar, assim, as coisas nacionais, sabe? Então, enfim, eu podia fazer um milhão aqui de exemplos em relação a essa corrupção de costumes, tá? Só que o que acontece? A gente está falando de pessoas muito assertivas, né? Muito assertivas. Então, às vezes, muitas vezes o 8 faz isso de uma maneira que isso é muito positivo, sabe? Que ele te convence de coisas que nem você acredita que acontece, bola para frente vai, né? Qual essa coisa do diploma? Cara, não trabalhou ninguém, entendeu? A menina deu o curso, né? Ela foi lá, sabe? É uma corrupção que não atrapalhou ninguém e deu tudo bem, entendeu? Só que tem coisas que acontecem que vai prejudicar outras pessoas, tá? E o 8 faz isso sem remorso algum. A Nádia pode levantar a mão e falar assim, nossa, eu não tenho disso, eu tenho remorso, né? Tudo bem. Mas tem muito 8 que, faz essa questão da corrupção de costumes e prejudica o outro, e o cara tá cagando pra isso, não tá nem aí. Então, vai ter essa questão do oportunismo, raiva e confronto, tá? E o sexual reprimido? 8, autopreservação com sexual reprimido. Aí vai ser mais fechado. Tem alguns 8 autopreservação que são fechados, que acha que é 5, né? Mais fechadão, bem na dele, muito mais defendido, né? Muito mais na defesa do que no ataque, tá? Geralmente o 8 ele é mais na defesa do que no ataque, mas é que ele fica na dele. E aqui tem uma coisa que os 8 geralmente têm, que é a obsessão, né? Ele fica obcecado por algo. E aqui, com o sexual reprimido, você vai ver muito caso assim. Até caso que as pessoas olham de fora e assim, cara, será que não vale a pena você investigar se você não tem você não está no espectro autista? Será que não vale a pena? Porque às vezes eles entram em algum veio assim que interessa e eles dão de cincão mesmo, assim, sabe? E só querem fazer aquilo e colocam uma coisa na cabeça sei lá, geralmente é ficar rico, né? Ganhar dinheiro para ter independência ou construir uma empresa maior, geralmente as coisas um pouco mais materiais, né? E aí foca naquilo, sabe? Perde a vida em relação àquilo. É bem comum de acontecer isso com 8 autopreservação sexual reprimido, tá? Perde uma noção, assim, do todo, do coletivo. É assim, minha meta, bora para lá, bem Ícaro de Carvalho mesmo. Eu acho que esse é um bom exemplo dele, sabe? Eu estava assistindo um pouco do podcast, eu posso até colocar na nossa lista, mas assim, aí a obsessão por segurança, né? Então, tem uma obsessão muito forte com segurança. Se acontecer tal coisa, até tem gente que olha de fora e diz, nossa, será que ele é 6, né? Então, se acontecer tal coisa, o que eu posso fazer? Vou armar minha família, minha esposa tem metralhadora, entende? Claro que tem 8 autopreservação, sexual reprimido, que é contra armas, gente. Aí a obsessão vai ser para outra coisa, entende? Então, a gente pode ir traduzindo. Mas vai ter uma obsessão aqui, geralmente por coisas materiais ligadas à segurança. Dinheiro traz segurança, né? Uma casa que vira um bunker, né? Bunker que fala? Uma casa que vira um bunker de guerra, entende? Então, é uma coisa muito forte em relação às coisas assim, de necessidade de sobrevivência, tá bom? E aí, geralmente, obcecados, tá? Cisma com o tema e tem muita luxúria, né? Muita luxúria. Agora, o 8 social, que é o 8 solidariedade. A grande questão aqui é o cuidado com os outros, né? É a proteção da gangue dele, da turma dele, a dificuldade em pedir ajuda, todas as questões que a gente já conhece. E o 8 social com autopreservação reprimido, que é o guru dos gurus, né? Então, vão ser os grandes oradores, vão ser as pessoas que têm solução para tudo e que não aceitam ajuda. Então, são as pessoas que impactam mesmo, sabe? Que a fala, que a palestra, todo mundo fica apaixonado, que tem geralmente um carisma, sabe? Geralmente tem um imã, né? Se a gente for falar de imã, a gente lembra do 8 sexual, mas o 8 social, com a autopreservação reprimido, ele é aquele orador, lembra? Eu falo do exemplo do Fidel Castro, e é independente de posição ideológica, tá, gente? O Fidel Castro, ele dava discursos de 8 horas, e as pessoas ouviam, entende? E assim, e falava o quê? Que não podia ter diferença social, né? Não era isso que ele falava? Só que ele fumava charuto, que só ele fumava, e ele bebia vinho de $80 mil e assim por diante, né?
Então, não tinha essas histórias assim. Então, essa vida desorganizada, essa vida incoerente, que geralmente o social, autopreservação, desculpa, o social dominante com autopreservação reprimido tem, é muito forte aqui no 8. Muito forte. Então, a diferença do discurso para a prática, né? E assim, se você for conversar, ele vai te convencer que ele está certo, porque ele tem certeza que ele está certo. Tá? Então, uma coisa muito forte, assim, de rei da matilha, isso é muito forte aqui nesse subtipo, e não tem muita remorso em relação às incoerências, tá? É claro que se a gente for falar de político, essas coisas, gente, aí tem patologiazinha, né? Como diz o pessoal do Hoffman, né? Ninguém pluft vira presidente de alguma coisa. Então, aqui sempre tem uma patologiazinha, sempre tem uma questãozinha, né? E isso a gente já sabe que não é de todo negativo, né? Todos nós temos um defeitinho no nosso cérebro, né? E a gente só precisa entender como é que isso funciona, ok? E o 8 social com sexual reprimido? Aí sim, o 8 social. 8 social. Com o sexual reprimido, lembra o exemplo que eu dava, né? Quando geralmente a gente olha para um homem assim desse subtipo, acha que ele é um 9, Cortella, né? Muita gente fala que ele é 9 e tal, né? E para mim ele tem tudo de 8, mas geralmente é com o sexual reprimido, ele fica muito distante da raiva, né? E essa raiva do 8 é o que a Nádia trouxe ali, vale a pena a gente ponderar bastante, não é aquela raiva de tô com raiva, né? É uma raiva assim, né? De realização, de imposição, não é aquele incrível Hulk explodindo de raiva, não é isso. Então, e geralmente as mulheres se confundem com 2. Tem algumas mulheres, eu já escutei 8 social com raiva, assim, sabe? Assim, no sentido, pô, todo evento de Enneagrama que eu vou, o povo fica duvidando que eu sou 8, sabe? Mas geralmente tem uma confusão em relação ao 2, é claro que é uma coisa superficial, né? Você vai conversar com a pessoa, o histórico de vida dela, tudo. Você vai ver que é um 8 mesmo. Mas tem uma coisa meio bonachão para o homem e meio, sabe, muito carismática para a mulher, que pode ter essa confusão. É da galera, né? Então, o 8 social, ele tende a ser muito engraçado. Tem uns 8 sociais que você acaba de rir, que eles são engraçados, né? O Domingos Cunha é um deles, né? Quando ele tá bem relaxado, assim, né? Tomando uns vinzinhos, conversando, você morre de rir, porque é piada atrás de piada. Então, eles são muito divertidos. Então, esse 8 sexual, ele é um pouco mais da galera, assim, sabe? Mais da galera no sentido de que o 8 com autopreservação reprimida, ele vai ser mais o guru. Então, ele vai ter aquela coisa um pouco mais distante, natural dos sociais dominantes. Vai ter um certo distanciamento de nós, né? Ralés, meros mortais. Então, vai ter, natural. Só que com sexual reprimido, aí ele é mais próximo. Ele é menos guru e mais amigão, mais da brincadeira, né? Os 8 tendem a ser bem engraçadão, sabe? Com sexual reprimido até um pouco mais, tá? Esse é o que menos briga, então. Então, você não vai ver muita briga aqui. De vez em quando ele fica puto da vida, de vez em quando uma traição pega ele na curva e ele se desestabiliza, mas não é a agenda dele, não é expediente dele brigar com os outros, sabe? Não é, ele tá de boa aqui, ele tá tranquilo. Porque tem uns 8 também que falam que não gosta de briga, mas o tempo todo tá brigando. Ou porque alguém pediu ajuda para ele para entrar na briga, sabe? Então tem um imã para a briga, né? Esse aqui não é de briga, ele é muito mais elo, né? Não é isso que o Domingos faz, ele tá lá na associação do Enneagrama, junta os professores que brigam, junta as escolas diferentes, junta o pessoal todo, luta para que aquilo não acabe. Então é muito mais isso, é muito mais de juntar do que de fazer uma coisa mais de briga, de separação. Tá bom? Vamos para o 8 posse, então, que é o 8 sexual. A grande questão do 8 sexual é essa questão dele querer mudar o curso das coisas, né? De querer estar num domínio, de querer estar na frente e de querer ter a posse da outra pessoa. Então, território talvez seria um nome aqui, né? Do 8 posse, que é a questão do território, né? Então, o outro é meu território, o meu território. Então, tem uma coisa muito forte ali para ele de controle, tá? E não é aquele controle de pequenas coisas, é o controle da alma mesmo da pessoa, sabe? É o controle de coisas grandes, né? Então, isso é o que acontece geralmente com o 8 sexual. É muito difícil para o 8 sexual. Se você for entrevistar um 8 sexual, ele vai falar que não liga, que nem entende por que isso acontece. Mas é muito difícil um 8 sexual passar desapercebido, né? É muito difícil ele estar no lugar e as pessoas já não estarem magneticamente ligadas a ele. Então, tem um imã ali muito forte, né? Tem uma coisa que atrai, de uma certa maneira, tá?
E com o sexual reprimido, desculpa, sexual predominante com social reprimido, a gente vai ver um pouco do que a Nádia falou ali, né, da questão da rebeldia, do confronto, né? Muitas vezes parece uma criança mimada, sabe? Porque tem coisa que a gente tem que ser rebelde mesmo. Cara, não vou nessa reunião, não vou fazer isso, tal. Mas o 8 sexual com o social reprimido, se ele não se cuidar, ele vira um rebelde sem causa, né? Então, rebelde por ser rebelde. Então, gostar desse movimento, sabe? De ir contra, de meio que ir contra, de uma coisa que eles gostam muito também é de impactar, sabe? De meio que assustar a pessoa, assim, né? Falar coisas, né? Do estilo assim, lembra do Fabrício, não sei se ele falou isso numa live comigo ou se foi lá no Enneagrama Felicidade, que ele é um 8 sexual, e ele falou, para mim Covid é assim, vamos contar quem morreu e bola para frente, entende? E é uma coisa que, meu, a sogra dela morreu disso, sabe? E tipo, foi super trágico, né? Entende? Então, assim, eles gostam de impactar, eles gostam de meio que dar um susto, assim, né? Dar uma mexida. Isso tem a ver também com uma rebeldia e com confronto. Não há problema não há problema para o 8 sexual, sobretudo com o social reprimido, em criar alvoroço, né? Em falar o que precisa ser dito, do que ele acredita, da forma que ele acredita, né? Mesmo que as pessoas mais sensíveis, elas vão ficar impactadas. Agora vamos para o 9 sexual com autopreservação reprimida. A gente falou sobre esse subtipo, né? 8, né? 8 sexual com autopreservação reprimida. A gente falou que esse subtipo é o que mais vai, assim, mais aquele arquétipo do empresário, né? Vai, faz e constrói, destrói, quebra, depois constrói outra coisa. Então, aqui a gente vai ver muita iniciativa, muita força e também muito mando, sabe? Muita necessidade de comando, muita necessidade de colocar todo mundo na rédea. O 8, geralmente, não é aquela pessoa que fica nos detalhezinhos, né? O que você está fazendo? Não é isso. Mas as grandes decisões, se não passar por ele fica com raiva, né? E aí tende a boicotar. Então, a gente vai ver muito carisma, né? Então, geralmente, uma pessoa que se olha de fora, o autopreservação reprimido, né? Com o sexual dominante, você olha de fora e fala grosso, impossível de conviver. Mas as pessoas ao redor, algumas delas, elas estão altamente ligadas a ele. Ligadas, são devotas a ele, sabe? Gosta de trabalhar junto, tem respeito. E isso não é à toa, é porque ele se importa muito com os outros. Tá? Então, ele se vincula aos outros. Ele sabe, o 8 sexual tem esse dom, né? Ele sabe o que acontece na vida do outro. Né? Ele sabe o que está acontecendo, sabe? Ele sabe dos problemas íntimos da pessoa. Aí ele pega dinheiro para um, ajuda o outro, ele arruma casamento de um, né? Eles gostam desse movimento, sabe? Eu lembro de um 8 sexual, ele era dono da empresa, só a empresa foi crescendo, é natural que a pessoa comece a fazer menos coisa, né? Só que não, ele queria contratar todos os funcionários que entravam. E não era uma contratação, senta aqui que eu vou ler o que o RH me passou, não. Ele falava assim, que queria andar de carro com a pessoa, queria conhecer o carro da pessoa, né? E queria almoçar com o marido da pessoa ou com a esposa, né? Então ele queria conhecer a família, queria conhecer a estrutura familiar, o que aquela pessoa pensa, sabe? Então uma coisa assim, muito de controle, muito de fusão mesmo, né? De entranhamento na vida das pessoas que são importantes ali para ele. E é claro que a questão do trabalho aqui é muito importante, né? Para os 8 sexuais em geral, são geralmente muito viciados em trabalho, né? Muito viciados, porque tem uma motivação básica que é o poder, né? E o trabalho ele vai trazer poder, ele vai trazer reconhecimento, ele vai trazer questão financeira, né? Que te deixa num patamar que tem tudo que o 8 precisa, que é independência, enfim, tudo isso que a gente já sabe, tá? Pessoal, dúvidas, questionamentos? A gente finaliza, então, a primeira sequência dessa primeira aula, que é a aula sobre a configuração, né, dos subtipos. Então, a gente passou pelos físicos, né? Eu imaginei mesmo que a gente ia dar uma extrapolada. Vamos ver se a próxima aula eu consigo fazer um pouco menor. Mas, enfim, para a gente fazer um panorama geral
e depois a gente volta sobre esse assunto, tá? Depois a gente vai voltando. Eu entendo que agora vocês podem me ajudar a já deixar o radar também ligado, para a gente aprofundando até na nossa listagem, sabe? Então, que personagem que é esse? É 8 sexual com o que reprimido? E a gente vai aprofundando, vamos discutindo algumas coisas em relação a isso. Eu me comprometo a deixar meu radar ligado, aí preenchendo a nossa lista ali de referências, mas eu preciso também que vocês façam isso, né? Que a gente vai trazendo um bolo de exemplos ali melhor, tá? É legal a gente fazer essa primeira aula, né? Que ela é mais introdutória, porque abre espaço para a gente daqui a um tempo, e tomara que não demore muito, para a gente voltar e discutir mais coisas, né? Só um minuto, da gente voltar a discutir mais coisas, tá bem? Pessoal, obrigada então pela presença. Até sábado que vem a gente continua nesse tema, tá? Para a gente fechar as descrições desses subtipos com essa junção da hierarquia dos instintos. Beijos no coração, até sábado que vem. Fiquem com Deus.